Nós não temos uma entrevista marcada aí, ó? Já está na linha para bater um papo contigo, o advogado Leonardo Lamacchia. Pois é, o Leonardo, o Leonardo, o escritório da Lamacchia ingressou ontem na justiça pedindo solicitando uma liminar, né? Em nome da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas. Mas é que antes eu queria dar um recado aqui, Otto, porque o seu Leonardo Lamacchia, é bom, o doutor Leonardo Lamacchia é um entendedor de carnes. Eu quero saber se ele já conhece a nossa carne, que é Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das Granjas Quatro Irmãos, embalagem a vácuo, sabor. Eu já testei esta carne e fiz várias provocações no ar para o Dr. Lamacchia, né? Se ele já ligou lá para nossa carne, 981-246067, porque nós temos que fazer o churrasco do reencontro do nosso grupo. Dr. Lamacchia, bom dia. Bom dia, Rogério, uma alegria falar contigo, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, e sem dúvida essa carne que tu te refere é uma carne de uma das raças europeias mais conhecidas e mais importantes aí na genética bovina gaúcha, brasileira e mundial. Então, sem dúvida nenhuma, é daquelas que desmancham na boca da gente. Aquela foto que tu mandaste ali naquela grelha aí, daquele assado de tiro. Meu Deus do céu. Exatamente. Mas, meu prezado doutor Lamacchia, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas ingressou ontem na terceira vara da Fazenda Pública com pedido de mandado de segurança contra o decreto 20.608 do dia 15 de junho. Por que essa decisão tomada pela federação e os senhores aí que entraram com o pedido? Qual a justificativa? Bem, Rogério, foi exatamente isso. Nós ingressamos com uma ação de mandado de segurança em nome da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, a partir de uma demanda, de uma encomenda do seu presidente, Vitor Augusto Có, que entendeu e já vem se manifestando publicamente nesse sentido, que estes critérios de limitação de funcionamento do comércio são absolutamente equivocados, e também nos pediu uma análise técnica jurídica e nós concluímos que é ilegal essa limitação, absolutamente ilegal e inconstitucional. Por quê? Porque a Covid-19, Rogério, ela não distingue faturamento, ela não se importa com o tamanho da empresa e atinge a todos indistintamente. Então, limitar a abertura do comércio pelo seu faturamento é uma medida que fere princípios básicos da Constituição Federal, como o princípio da isonomia, que está no artigo 5º, uma cláusula pétrea, e outros dispositivos constitucionais absolutamente importantes e relevantes, como os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E pior, veja, né, Rogério, que o setor privado passou por um momento de praticamente 60 dias fechados. Naquele momento inicial, a argumentação do poder público, e eu acho que estava correta naquele primeiro momento, era tudo novo, tudo diferente, havia uma série de pontos de interrogação e os governos precisavam se organizar minimamente em relação a essa pandemia que assolou o mundo. Aí, depois de 60 dias, começa a haver uma flexibilização, são feitas uma série de exigências para as empresas fazem pesados investimentos para se adequar às exigências sanitárias, aos cuidados necessários, porque a FCDL, Rogério, isso é importante que seja dito aqui, assim como vocês, quando têm se manifestado, a vida e a saúde são o bem maior de todos nós e devem efetivamente ser preservados. Agora, a vida e a saúde não podem ser preservados a partir de medidas ilegais e inconstitucionais e, pior, medidas que não terão efeito prático na preservação da vida e da saúde. Bom, vocês entraram, isso foi ontem, no final do dia, né, o doutor Lamacchia, que vocês fizeram? Sim, o mandado de segurança foi distribuído ontem, por sorteio ele foi direcionado à terceira vara da Fazenda, e
E a nossa expectativa é de termos uma decisão ainda no dia de hoje, porque todas essas empresas que estão fechadas, como disse e reafirmo, já experimentaram significativos prejuízos. Imaginem essas empresas, sejam fora de shopping center ou em shopping center, Rogério, fechadas novamente, o impacto disso nos empregos, o impacto disso no faturamento, a necessidade de fazer frente a aluguéis. Então, o cenário é desesperador para esses empreendedores, para esses empresários, que, reitero, se prepararam, estão absolutamente atendendo a todas as orientações dos órgãos de saúde para dar segurança a quem lá quer comprar. E outra coisa, né, que eu acho que é importante destacar também, o faturamento não pode servir como esse critério, como eu disse antes, como um critério de discriminação. Esta medida não guarda pertinência lógica com a finalidade que ela pretendeu. Se eu vou numa loja maior, numa grande rede, eu posso encontrar vários produtos nesta loja. Então diminui o meu deslocamento. É o contrário do que a prefeitura argumentou. Então a expectativa da FCDL, no legítimo direito de defesa dos seus associados e da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito, é que nós possamos ter uma decisão liminar que suspenda os efeitos deste decreto 20608 do município de Porto Alegre. Não, o senhor aí na exposição e que está no pedido de uma liminar, me parece que vocês vão no cerne da questão. O Covid não olha o faturamento das empresas para saber, eu vou atacar aqui, não vou atacar ali, vou atacar acolá. É isso aí, e é esse direito inalienável constitucional. Exatamente. Por quê, né? E isso aí, uma pessoa que entra num grande magazine, ele vai comprar várias coisas naquele magazine ali. E as lojas essas grandes lojas, mais do que nunca essas, estão cumprindo com todas as determinações, até o distanciamento, o uso de máscara, o álcool gel nas pessoas. Então, essa medida realmente, ela precisa ser revogada. E agora sim está na hora de confiar na justiça, né? E é importante dizer, Rogério, que a FCDL defende a abertura de todo o comércio, assim como ela acha equivocada essa discriminação que está sendo feita com as grandes, ela também acha que seria equivocada o contrário. Se a limitação de faturamento fosse para fechar as pequenas, também haveria uma discriminação, também haveria um ferimento à isonomia e à livre iniciativa e à livre concorrência. O comércio de Porto Alegre tem que estar todo aberto. Por quê? Porque ele está preparado para receber as pessoas, como tu bem disseste agora, com todas as medidas necessárias de distanciamento, de higienização. Então, todo o comércio tem que estar aberto. O que o poder público pode fazer é limitar o número de pessoas dentro de um estabelecimento, fixar distância. Agora, o poder público também tem que fazer a sua parte, porque nós já estamos há praticamente 3 meses e meio do início desta pandemia. E o poder público, por enquanto, só está transferindo aos privados, aos empreendedores, esse abre e fecha e a responsabilidade de combater o vírus. O que efetivamente o poder público está fazendo? Exatamente, é isso aí. Eu preciso terminar, mas eu tenho uma observação e o senhor pode comentar também. Veja, por exemplo, o Zafari, ou eu compro aqui, o senhor compra também aqui no Zafari daqui da Otto Niemeyer. O Zafari ali tem uma entrada só para duas portas, uma só para entrar, outra só para sair. Todo mundo tem que entrar de máscara, tem um controle de quantas pessoas podem estar dentro da loja, todo mundo de máscara, todo mundo higienizado com álcool gel. É isso. E o Zafari é uma grande loja, né? Todas as suas grandes lojas aí estão cumprindo isso aí. Por que um magazine, por que o Renner, por exemplo, que está fechado, não pode fazer isso aí, se o Zafari está fazendo, e fazendo muito bem? Então, até essa distinção se nota também, né? Exatamente, por isso que a medida é absolutamente discriminatória, fere o princípio da isonomia, fere a livre iniciativa e a livre concorrência, e nós esperamos que possamos obter uma medida liminar suspendendo os efeitos, porque esse decreto realmente, sob esse ponto de vista de limitação do faturamento, ele é absolutamente ilegal, ilógico e não pode permanecer vigente. Na nossa ótica, na ótica da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre.
7h43, 17 graus 9 décimos. Cortou aqui, né? Cortou aí. Não, eu estava agradecendo aqui o doutor Lamáquia, cortou aqui agradecendo a gentileza em ter nos atendido, ter explicado muito bem aí a posição da federação e dizer que não se esqueça que nós estamos esperando aquele churrasco que o senhor vai fazer com a nossa carne, certo? Eu é que agradeço o espaço, Rogério, te deixo um grande abraço e assumo o compromisso público, que tu sabe que eu sou conhecido como, além de advogado, eu sou bom assador. Então, pois é isso, esse é o desafio, esse é o desafio. Tá bom. Recomendações ao Dr. Cláudio. Muito obrigado, um grande abraço, um abraço aos ouvintes, uma excelente sexta-feira para todos e vamos ter fé que dias melhores virão. Sem dúvida alguma, obrigado. São 7h43, 7h43, Otto. Nós precisávamos ouvir porque essa decisão deve sair hoje, né? Esperamos que sim, né, Rogério? Provavelmente sai hoje, é um mandado de segurança, temos que ter aí essa decisão rápida, até porque, para que as lojas possam reabrir no fim de semana. Olha aqui, o Renner demitiu mais de 2.000 funcionários graças aos políticos, diz o Celso Augusto Silveira. Essa do faturamento não cola. Diz, claro, né? Não pode. Como disse o doutor Lamáquia. O Corona escora, não, o Corona está examinando a contabilidade para dizer, essa aqui não pode, essa aqui tem 3 milhões de faturamento, é aqui que nós vamos atacar. Aí realmente absolutamente inconstitucional. 7h44, 7h44, nós temos